Nesse mês de março de 2021, os episódios do Rasgaí tratarão do tema desigualdade de gênero, em referência ao Dia Internacional da Mulher. Embora hoje as mulheres sejam maioria no acesso ao ensino superior no Brasil, o direito à educação formal é uma conquista relativamente recente. Os registros históricos datam do final do século XIX o ingresso das mulheres no nível superior no Brasil. Entretanto, ainda estava longe de ser um direito garantido. Foi só em meados da década de 60 que começa a crescer a participação de mulheres no ensino superior. Até então, o avanço na educação formal foi reservado à formação no magistério, e é interessante que fosse reservado e dedicado às mulheres o espaço de ensinar crianças, mas que as mesmas não pudessem exercer outras ocupações. Claro, se você ouviu os episódios 16 e 17 do Rasgaí, perceberá que isso tem grande relação com o fato de que o cuidado com crianças e idosos é culturalmente marcado como uma atividade feminina. Enfim, avançamos nessa agenda, mas apesar das mulheres serem maioria nos cursos superiores no Brasil hoje, ainda enfrentam dificuldades e desigualdades no acesso ao mercado de trabalho formal. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Para discutir um assunto relacionado a esse, no episódio 18 do Rasgaí, vamos conversar com a docente da Universidade Federal do Paraná, a economista e demógrafa Raquel Guimarães. Ela vai conversar conosco sobre um artigo recente publicado por ela e colegas na Revista de Desenvolvimento Econômico, onde discutiram o viés de gênero no acesso e na intensidade do uso de internet na população em idade ativa brasileira. O contexto da pandemia da Covid-19 destacou a dependência cada vez maior da nossa sociedade no uso de ferramentas digitais e principalmente o acesso à internet. Desde o acesso aos aplicativos de celular para cadastro no acesso ao auxílio emergencial, até o uso de internet para acessar a disponibilidade de vagas de emprego. O letramento digital é uma habilidade imprescindível nos dias de hoje. Para saber um pouquinho sobre o conceito de letramento digital, você pode verificar e acompanhar o nosso episódio número 5 do Rasgaí, onde discutimos o conceito de letramento digital como forma de reduzir as desigualdades no acesso ao ensino superior em um projeto de extensão desenvolvido aqui no Rio Grande do Norte. Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda. Explique para a gente qual foi o objetivo da sua pesquisa e quais as principais motivações. Nosso objetivo foi avaliar se havia diferencial de gênero no acesso e na intensidade de uso da internet entre uma população muito específica, os brasileiros economicamente ativos, ou seja, pessoas com idade entre 15 e 65 anos. A ideia de olhar para esse grupo populacional justificou pela maior chance de utilização da internet e os desdobramentos da internet em termos de inserção econômica, como busca por emprego, cursos profissionalizantes, etc. A hipótese inicial do nosso estudo é de que haveria um viés de gênero desfavorável às mulheres, devido à forma patriarcal do desenvolvimento da internet e à presença de estereótipos masculinos no meio digital. E como vocês obtiveram essas informações e como os dados foram analisados? Nós utilizamos os suplementos da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, para os anos de 2005, 2008, 2011, 2013, 2014 e 2015. Para a gente conseguir analisar a questão do acesso, nós consideramos a pergunta: nos últimos 3 meses, utilizou a internet em algum local?
E aí, para as pessoas que responderam sim a essa questão, nós então investigamos o que a gente chamou de intensidade do uso, que a gente criou a partir de um grupo de perguntas onde os indivíduos eram questionados, por exemplo, se usou a internet para comunicação, para compra de bens ou serviços, ou para educação e aprendizado. Então, a ideia é, quanto maior o número de respostas afirmativas a essa pergunta, maior seria a intensidade do uso. Nós construímos a partir desse item de intensidade do uso, utilizando uma teoria que se chama teoria de resposta ao item. Mas, basicamente, ela é um indicador de 0 a 10, que diz que quanto maior a intensidade do uso, mais próximo de 10. Depois, nós estimamos regressões ano a ano para avaliar se havia diferenças entre homens e mulheres no acesso e no uso da internet, mesmo após controlar por os outros fatores de confundimento, como nível de escolaridade, idade, condição socioeconômica, dentre outras. Esses fatores de confundimento que a Raquel menciona são as outras características que podem estar afetando os resultados. Assim, quando a pesquisa menciona que está controlando os resultados por fatores de confundimento, significa que o pesquisador considerou essas informações que podem influenciar os resultados e, por exemplo, quer dizer que mesmo considerando que a renda da pessoa pode interferir no acesso à internet, os resultados mostram uma mesma tendência. Assim, os resultados, Raquel, vocês encontraram o que? Diferenciais entre homens e mulheres no acesso à internet? Ao contrário do que a gente esperava, eles não apontam para a existência de um viés de gênero no acesso à internet. Mas na questão da utilização, da intensidade da utilização, sim. As mulheres revelaram indicadores médios inferiores ao dos homens, o que pode indicar que os homens estão tendo maior dinamismo no meio digital. A grande inovação desse artigo foi analisar não só a questão do acesso à internet, mas também a intensidade da utilização, através da criação do índice que a gente mencionou anteriormente. Então, explique para os nossos ouvintes por que é importante entender esses resultados que vocês apresentaram. Bem, hoje em dia tudo é feito por meio digital. Qualquer parcela da população sem acesso à internet, seja por questões financeiras ou mesmo por dificuldade no manuseio do aparelho, já saem desvantagens que vão se refletir nas oportunidades que essas pessoas vão encontrar e, consequentemente, nos seus ganhos econômicos e qualidade de vida. A pandemia escancarou a realidade da desigualdade do acesso à internet e suas consequências, desde a dificuldade com o ensino remoto ou com cadastro para recebimento do auxílio emergencial. Muitas mulheres se tornaram chefes de domicílio nesse período, e a internet muitas vezes é o meio necessário para o alcance do público-alvo e a divulgação do trabalho. Por isso, precisamos estimular as mulheres a utilizarem cada vez mais todas as opções disponíveis no meio digital, quer seja para uso ao banco, para cursos profissionalizantes, para busca por emprego e etc. E o que poderia explicar essas diferenças na intensidade do uso de internet por homens e mulheres? Bom, especulando um pouco mais sobre as causas da desigualdade entre homens e mulheres, o que a gente olha quando verifica os dados da PNAD é que para a maior parcela da população, a principal finalidade do uso fica concentrada em atividades de comunicação, conversas por videochamada, mídias sociais, etc. Quando você olha para estratos de renda mais elevados, por exemplo, você começa a perceber um uso maior da internet para outras atividades, tais como atividades financeiras ou ferramenta para capacitação. Ou seja, aí a gente já entra nessa questão da correlação entre o gênero e a renda, né? Porque a gente já parte de desigualdades pré-existentes que podem afetar a forma de utilização da internet. Mas focando ainda bem especificamente na questão do gênero, por exemplo, quem ganha mais? Quem tem mais tempo disponível? Lembrando que ainda existe muita discriminação com as mulheres nas áreas tecnológicas. E se a gente olha pelo outro lado, o principal motivo para não usar a internet, a gente vê que para os homens o principal motivo é a falta de interesse, enquanto para as mulheres o principal motivo é o fato de elas não saberem usar, né, as ferramentas. Então, dessa forma, a ideia é que tanto os homens quanto as mulheres estejam aptos para explorar e aproveitar todos os recursos disponíveis na internet.
A inclusão digital não necessariamente vai se traduzir em inclusão social, se as ferramentas não puderem ser utilizadas como um meio para a transformação social e pessoal. A internet pode ser uma aliada, então, de acordo com o nosso estudo, na liberação do tempo das mulheres ou na busca por informações sobre saúde sexual e reprodutiva, por exemplo. Muito interessante. De certa forma, esses resultados estão alinhados com a discussão dos episódios anteriores, nesse especial do Dia Internacional da Mulher aqui no Rasgaí. A atribuição dos cuidados domésticos e o tempo gasto com ele é essencialmente feminino. Assim, podemos pensar que sobraria menos tempo para que as mulheres possam ter uma intensidade maior no uso da internet, uma vez que o acesso à internet não tem diferenciais. Ou seja, embora as mulheres tenham mesmo acesso à internet que os homens, elas investem menos tempo no seu uso. Saltou os olhos o que a Raquel comenta. Os homens que usam menos internet o fazem porque não gostam, mas as mulheres porque não sabem. No mundo digital, essa pode ser uma nova barreira que reforça aquela desigualdade ao acesso à educação que falávamos no início desse episódio. Enfim, novas tecnologias que reproduzem e reforçam desigualdades antigas. Olhando aqui para os nossos dados do acesso do podcast Rasgaí, a gente percebe que cerca de 60% dos nossos ouvintes são do sexo masculino, reforçando aí esses resultados que a Raquel apresentou para a gente. Como sempre, o link para acessar o artigo completo da Raquel com seus coautores estará disponível na descrição deste episódio e também no blog do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação no nosso podcast nessa série de episódios especiais para refletirmos sobre as desigualdades de gênero. Esse foi o episódio 18 do Rasgaí, que fica por aqui. Convido você a continuar conosco na semana que vem para o último episódio da série especial e vai trazer o debate sobre a violência contra a mulher e o feminicídio. Talvez a face mais perversa dessa desigualdade de gênero que ainda persiste em nossa sociedade. Um abraço e até a semana que vem. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.